Sejam muito bem-vindos. Esse é um tema que eu gosto bastante de falar e eu espero que eu tenha conseguido transformar isso em alguma coisa atraente para vocês. Que é imaginar como outras civilizações pensavam o ideal feminino. Isso hoje para a gente é estranho, porque a gente concebe ideal para tudo. Vocês, quando vão comprar um computador, não pensam no computador ideal? Aquele que dure mais, aquele que seja mais leve, que seja belo, que tenha mais recursos. A gente sempre procura o ideal. O carro, você procura o mais durável, com uma maior relação de economia de combustível, enfim, uma série de elementos que a gente considera o próximo, pelo menos, do ideal. Em tudo a gente quer o ideal. Mas quando se trata do ser humano, é interessante, né? Porque nós não achamos que existe um ideal para nós, nem que nós precisamos nos aproximar dele. Como se nós fôssemos o único ser no universo que não está em evolução, está pronto. No fundo, como eu já falei para vocês em várias ocasiões, o que está por trás disso é o egoísmo, é sempre o egoísmo. Porque nós achamos que todas as coisas têm que servir, por isso necessitam ter um ideal. O homem não, ele veio ao mundo para ser servido. E como ele veio para ser servido, ele não necessita de aperfeiçoamento, não necessita crescer. Isso é uma invenção bastante original da nossa civilização materialista. Sempre houve uma concepção na história de que todo mundo tinha também um ideal. Que da mesma maneira que você concebe as coisas perfeitas, devia conceber o homem perfeito. Como seria? E nessas tradições eles pensavam no ser humano como um todo e pensavam também nas polaridades, nas dualidades, no masculino e no feminino. E aí isso ao longo da história se tornou uma coisa mais complicada ainda, porque as pessoas começaram a achar que também foi um preconceito que, não vou dizer que isso não existisse, sempre existiu na história, preconceito é uma coisa que é tão antiga quanto o homem. Tá? Agora, nós, no nosso momento histórico que falamos tanto deles, talvez seja o momento que mais os temos inconscientemente. Não os assumimos, mas temos. Sabe por quê? Porque a raiz de todos os preconceitos, já pararam para pensar todos os preconceitos humanos? Racial, sexual, religioso, a raiz de todos eles é o preconceito personalístico. É achar que aquilo que diz respeito a você é superior àquilo que diz respeito ao outro. Seja lá o que for o outro, outro sexo, outra religião, outra cor. E o preconceito personalístico, ele se baseia fundamentalmente no egoísmo. E olhem à nossa volta e vejam se a gente já teve um tempo histórico de um egoísmo tão assumido publicamente como objetivo de vida, tão ferozmente defendido como nós temos hoje. O egoísmo é a palavra de ordem do momento histórico que a gente vive. Tá? Então, uma série de preconceitos que não são assumidos publicamente ainda existem muito profundamente dentro do homem. Um deles é achar que se você considerar que as mulheres e os homens têm uma série de ideais que não são idênticos, são complementares, isso inferioriza alguém. Na verdade, nenhum ser humano tem ideais idênticos ao do outro, no sentido das particularidades do caminho. Tá? Como objetivo, sim, todos os seres humanos têm como objetivo valores, virtudes, sabedoria, mas os meios que vou chegar até lá são muito particulares de cada um. Se eu não sou igual a você, por que um homem seria igual a uma mulher? As peculiaridades não inferiorizam, complementam. Classicamente se dizia que graças às peculiaridades você produz a beleza. Um quadro como esse, que é a Academia de Atenas de Rafael, pensem como as cores se complementam. Se só existisse uma cor, não haveria beleza. Se só existisse uma nota, não haveria melodia, não haveria música. O dó não é igual ao ré. E as duas se complementam e produzem beleza, uma bela melodia. As coisas não têm que ser idênticas para todas terem valor. Esse princípio da isonomia, na verdade, empobrece as peculiaridades, tira a beleza do mundo. Então, essas sociedades consideravam que havia um ideal para a humanidade e havia diferenças nesse ideal quando se trata do masculino e do feminino. Complementares, não inferiores nem superiores. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre essa visão. Então, a beleza metafísica da mulher, eu coloquei para vocês aqui uma imagem grega, e os gregos, baseando-se no pensamento platônico, consideravam então que existe um ideal para todas as coisas no plano das ideias, e que evoluir é correr atrás desse ideal. E nós vamos conhecer um pouco do que eles falavam disso através da sua mitologia, tanto das deusas quanto das heroínas que se inspiravam nelas. São belas histórias, é como se dissesse, bom, isso é o que o perfil feminino pode chegar a atingir. Tá? Então, vocês vão perceber uma coisa curiosa, não vamos entrar em muitos detalhes disso aqui, porque seria complexo falar,
Mas, em geral, se você pega as grandes tradições de civilizações expressivas da humanidade, associavam o número 3 ao sagrado. Já viram isso? As tríades, as trindades, Pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, Ísis, Osíris e Horus, Hormuz, Mazda, Mitra, enfim. A tríade, a trindade é um aspecto sagrado, está sempre associado ao sagrado, ao divino. E é interessante porque se você observar um triângulo, ele tem uma peculiaridade. Lá em cima ele é uno e aqui embaixo é dual. Então eles diziam que esse aspecto do triângulo é muito importante, porque tudo no universo é assim. Lá em cima, a raiz do universo no plano das ideias ou no plano espiritual, como você quiser, é una. Mas aqui embaixo, no mundo material, é sempre dual. Não existe nada no universo manifestado que não seja dual. Ou seja, tudo tem polaridades. E as polaridades não existiram para guerrear nem para se excluir, mas para se harmonizar, produzir harmonia por oposição. Se vocês virem, por exemplo, a arte japonesa, vocês vão perceber que eles consideram tão importante o vazio quanto a linha. Tão importante o silêncio quanto o som, aliás, em geral, toda a arte considera isso, né? A conjugação daquilo que é vazio com aquilo que está cheio, a combinação harmoniosa disso produz a beleza. Então, nem o vazio nem o cheio são opostos, não estão em guerra, porque você não consideraria belo um quadro que não tivesse nenhum vazio. Então, a harmonia por oposição no mundo manifestado e lá em cima a unidade. Agora, o que é interessante que nós vamos ver, aqui uma representação tipicamente grega, que é a civilização que nós estamos falando hoje, né? Eles consideravam que se nós formos lutar por alguma coisa, deveríamos lutar por aquilo que somos e não por aquilo que estamos temporariamente. Eu não criaria um movimento, por exemplo, para defender as pessoas que se vestem de preto, porque eu estou de preto hoje, porque amanhã estarei de branco, depois de amanhã estarei de azul. Isso aqui não é o que eu sou, é algo transitório. Eles diziam, a identidade do homem é algo que está acima disso. A identidade humana não pertence ao mundo dual, portanto não é dual. E é essa expressão que a gente chama de caduceu de Mercúrio, que são essas duas cobrinhas entrelaçadas. Eles diziam que o homem tem lá em cima uma essência. São 3 círculos entrelaçados. Uma essência que eles chamavam de nous, que é o que você realmente é. E isso está no plano das ideias ou no plano espiritual, como preferirem. No meio do caminho você tem uma bolinha intermediária, seria mais ou menos isso aqui. Não sei se quem está aí atrás vai enxergar, mas também não tem nada muito importante para enxergar. 3 esferas entrelaçadas, tá? Então você teria uma mais elevada, que é nous, que é o que você realmente é. Uma no meio do caminho, que é psique, que é a tua parte psicológica, já faz parte de um elemento mais externo. E por último, soma, que vem de somático, de corpo, que é essa parte física. Então eles diziam para você imaginar que psique, que é essa parte intermediária, e soma, que é o mais denso, é como se fosse uma máscara de um ator no teatro. O teatro grego era usado muito para ilustrar isso. Imaginem vocês uma peça que tem 20 personagens, uma tragédia grega de Sófocles. 3, 4 atores faziam isso, trocando de máscara. Eram poucos atores, trocavam de máscara. Então eles consideravam que a vida é como um palco de um teatro. Você entra no palco, usa essa máscara. Sai do palco, nos bastidores, você tira essa máscara. Mas você, quando está no palco com essa máscara, você não pode se confundir e achar que você é a máscara. Você tem que saber que você é o rosto por trás da máscara, para poder manejá-la bem. E se diz que isso era o segredo do teatro grego, né? Que, na verdade, o ator ele não se identifica com a máscara, ele conduz a máscara. Se você se identifica com a máscara, você se confunde com ela e ela, falando numa linguagem mais moderna, te promiscua e perde a tua identidade. Eu sempre comento com os meus alunos que isso acontece com os atores da Globo, aqueles novinhos que eles tiram, às vezes, modelos fotográficos para fazer telenovela, e que não tem nenhuma experiência com arte dramática, e que daqui a pouco se identificam com o personagem a ponto de confundir com a sua vida pessoal, terminar relacionamentos, começar outros. A gente vê muito acontecer isso, né? Então eles chamavam essa máscara de persona, de onde vem personalidade. Então tanto a nossa psique, ou seja, os nossos gostos, os nossos pensamentos mais diários, banais, intranscendentes, quanto o nosso corpo físico são uma máscara. E que vai ser trocada não é o que você realmente é. Então o verdadeiro ator, o bom ator, conduz a máscara. Eu costumo exemplificar, por exemplo, com um ator profissional. Você não imagina uma Fernanda Montenegro se identificando com o personagem dela? Por quê? Porque é profissional.
Ela sabe quem é ela sabe quem é o personagem. Você não vai ver Fernanda Montenegro terminando a telenovela e casando com a pessoa com quem ela contracenou, porque é uma profissional. Ela conduz a máscara. Quando o homem se identifica com a máscara, ele é promiscui, ele se confunde, ele perde sua identidade. Então, na verdade, a vida seria isso. Tua essência lá em cima e uma aparência, uma máscara. E você tem que entender que essa máscara, ela está no mundo, está sujeita a certas condições do mundo, circunstanciais. O tempo histórico em que você nasceu, tá? O país em que você nasceu, características vocacionais e tudo mais, e características sexuais, ou seja, você nasce com uma personalidade com um determinado perfil. E isso não é bom nem mal, isso te dá certas possibilidades. Que você, ao invés de brigar contra a natureza, teria que tentar abrir essa caixinha que ela te deu e ver o que ela te ofereceu como possibilidade agora. Porque é uma experiência transitória. Vamos ver o que ela tem para me oferecer nesse momento. Entendem? Ou seja, ver o que a vida propõe e caminhar com ela. Vocês percebem que o homem ele tem uma concepção que dificulta muito entender isso aqui, que é o fato da gente achar que somos mais espertos do que a natureza. Nós não achamos, por exemplo, que a velhice tem algum sentido, ou que a infância, às vezes, tem algum sentido. Achamos que a juventude é a única coisa que vale a pena. Então, o que a gente faz? Pega a criança e amadurece precocemente. Cria um monte de problemas com isso. O idoso fica tentando forçar uma juventude que ele já não tem mais. Cria um monte de problemas com isso. Por quê? A natureza é burrinha, ela errou. Ela só fez uma idade que presta para alguma coisa, que é a juventude. As outras todas estão erradas, então vamos consertar a bobinha da natureza, que não sabe que o homem teria que ser eternamente jovem. Vocês percebem que nós lutamos contra a natureza e, na verdade, os bobinhos somos nós? A natureza é muito requintada nos seus detalhes e tem algo para oferecer em cada estação da vida e tem algo para oferecer em cada uma das suas polaridades. Se nós acreditamos que o mundo é cosmos, tem inteligência, tem um sentido na vida, começamos a aprender com ele. Se não, achamos que os espertos somos nós e que tudo está errado e há que ser corrigido. E nós temos uma sociedade assim, predatória, que luta contra a natureza. Então, no mundo manifestado, psique e soma é dual. Se complementa por oposição. Isso vai acontecer no universo, com claro, com escuro, com macio, com resistente, com o áspero e o suave, com tudo, com quente, com frio. E vai acontecer dentro da humanidade com o masculino e o feminino, que se complementa por oposição e aí gira, e aí tem movimento. As características psicológicas e físicas se complementam por oposição. Aí o universo gira. E aí vem um detalhe que é interessante, que é esse aqui. Que se diz que quando cada um encontra o seu ponto de brilho, são como yin e yang. E aí vem aquele mito que Platão gosta de contar das almas gêmeas. Encaixam perfeitamente e o mundo gira. Eu não vou falar em muitos detalhes desse esquema, porque esse esquema ele parece simples, mas na verdade tem muitas complexidades. Ele vai falar de atributos que são celestes e terrestres, em ambos os sexos. Então, se a gente pegar o feminino, que é o que está nos interessando mais agora, vocês estão vendo que em relação ao corpo mais denso, aqui nós teríamos o físico, aqui teríamos as energias, aqui teríamos a parte emocional e lá em cima a parte mental mais densa, mais concreta. O corpo físico lá embaixo, vocês percebem que no feminino ele está com um sinal negativo, ele é mais celeste. Por quê? Naturalmente, ele tende a ter uma força de tração, uma força física menor. Então ele é mais frágil do ponto de vista de energia bruta, com certeza. Basta concebermos um modelo da estrutura anatômica do ser humano que nós vemos isso. Agora, quando passa para o segundo degrau, que é o energético, a energia, a vida, vocês vão perceber que o sinal do feminino é um sinal positivo. Significa o quê? Mais terra, uma energia de resistência. Então a mulher é capaz, por exemplo, de suportar situações dolorosas por um tempo maior do que o homem. Hoje já está provado pela medicina que ela suporta mais dor. Tá? Então uma energia de resistência. Aí quando vem o emocional, que é o terceiro degrauzinho ali, é negativo porque celeste, é mais idealizado, é mais, digamos assim, dado a sonhos, valoriza muito mais um aspecto sutil do que o aspecto concreto, tá? Tende a idealizar, a romantizar e se não tomar cuidado pode tender a fantasiar também. Mas o natural é que o emocional da mulher seja mais celeste. Queira ou não, por muito que a nossa sociedade queira bater de frente contra isso, para uma mulher é muito mais importante que o homem seja cortês do que ele seja bonito. Isso não tem discussão, podem não confessar,
Mas internamente é isso. É muito mais importante que ele seja cortês, honesto, gentil, do que ser bonito, atraente e charmoso. Porque internamente os nossos sentimentos são idealizados, buscam o herói, buscam o Lancelote do lago montado num cavalo branco, buscam aquela imagem do ser ideal e predomina o celeste sobre o terrestre nas emoções. E na mente? A mente tende a ser positiva, prática, concreta. A mulher tende a concretizar o pensamento, ou seja, a buscar uma utilidade prática daquilo que está pensando. Ela não é muito dada a esse desdobramento, que às vezes acontece na mente masculina, de pensar e não objetivar o pensamento. Ela tende a buscar aplicações imediatas para o seu pensamento na vida. E o homem, fazendo o contrário, os dois encaixariam. Tá? Tenderiam a complementação, a harmonia por oposição. E aí o tal gira. É lógico que todas essas características podem ser extrapoladas, e aí ao invés de qualidades você geraria defeitos. Porque se uma mulher se aproveita da fragilidade do seu corpo, ela começa a ficar débil. Se ela se aproveita da energia de durabilidade, pode se tornar uma teimosa. Se ela se aproveita dos seus sentimentos celestes, pode se tornar uma fantasiosa. Tá? E se aproveita da sua mente muito prática, pode se tornar com dificuldade, por exemplo, para a metafísica, para o pensamento filosófico. Sem excessos, nada em excesso. No seu ponto médio, essas características seriam ideais e propiciariam um monte de coisas. E aí vocês vão ver que com essas características típicas de cada sexo, a mitologia grega vai construir o seu céu, o seu Olimpo, que são os ideais masculinos e femininos, primeiro em deuses, depois em heróis. Isso é bem interessante, porque o próprio Platão falava que não adianta você ter simplesmente um panteão divino, você precisa de heróis, porque o herói é um ser humano muito parecido com você. Se eu disser para vocês, seja igual a Atena, seja igual a Artemis, bom, é um ser divino lá na frente, está muito longe, fica inalcançável, mas quando você fala de uma heroína, uma Antígona, uma Penélope, é uma mulher, e se ela pôde, nós também podemos. Platão costumava dizer que os heróis relembram o quão grande podemos chegar a ser. Então eles são indispensáveis dentro da vida psicológica do homem. Então os gregos eles tinham isso, eles tinham os arquétipos divinos e tinham também os heróis, que se inspiravam nesses arquétipos divinos. Então vejam, isso aqui é a terceira geração olímpica, são 12 deuses. Porque a história da mitologia grega é tão intrincada que é uma coisa louca. Se vocês pararem para estudar a mitologia grega, se você quiser, você faz a árvore genealógica de um herói, 4 gerações. Ele é primo de não sei quem, é filho, é neto, teve um neto, o seu primo que morava não sei onde. Eles têm uma complexidade na sua mitologia que não é brincadeira. Então eu peguei bem simplificadamente o panteão grego da terceira geração olímpica, que era para eles o mais importante, quando se sedimentou os deuses principais. Percebam que eram 6 deuses masculinos e 6 deuses femininos. Vamos ver já já isso. Platão ele falava, inclusive, no seu livro As Leis, que se tivesse uma cidade ideal, sabe o que ele faria? Dividiria essa cidade em 12 bairros e colocaria a Acrópole, o templo principal, no centro, representando a unidade. Então, digamos que você tenha dificuldade de conviver com uma característica humana qualquer, a prudência. Você vai viver no bairro de Atena. E você só muda aí quando você tiver superado essa dificuldade. Aí você pode ir para o bairro de Afrodite. Entende? Os homens passariam por esses bairros conforme a sua necessidade de aprendizado. Porque, na verdade, o 12, que é a chave zodiacal, sempre foi representado como a zona de experiências da consciência humana. 1 mais 2 dá 3, que representa o sagrado no homem, é o centro. Então diz que o homem vai girar nesse círculo de possibilidades até dominar todos os pontos. E quando você conhece todos os pontos de uma circunferência, você pode perguntar o fundamental, que é onde ela se origina. Ela se origina no centro, que é invisível aos olhos, mas é de onde tudo nasce, né? Que uma circunferência é definida geometricamente como um conjunto de pontos equidistantes do centro. Então, depois que você dominasse todas as experiências humanas, ia fazendo uma espiral, né? Eu passei por aqui, peguei 2% da experiência de Atenas, passei de novo 5%, 10%, até que um dia eu tomo 100% de toda a experiência humana. Isso é a sabedoria. E aí eu tomo o centro. Vocês vão ver que os celtas representavam isso como um cone. E lá no alto uma estrela, que é a nossa árvore de Natal, né? Um cone lá em cima com a estrela, um homem que tomou o centro. Não tinha essa representação. E nós vamos ver que esses deuses ainda têm uns detalhes requintados, que eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Cada um é filho de um deus diferente, tem uma história para trás. Isso é por acaso? Não é.
Dentro da mitologia grega e das mitologias desses grandes povos, gente, o nome dos deuses, dos heróis, a etimologia dos nomes não é casual, já está dizendo o que ele vai fazer. O próprio Olimpo vem daquilo que emergiu do limbo, aquilo que se elevou acima do banal. Nada é por acaso. Os nomes têm todos eles significados. Tá? Então, o fato desses deuses, temos 5 que são filhos de Cronos, 7 que são filhos de Zeus, uma que é filho de Uranus, e esse 13º deus, que vamos dizer, como assim 13º? Não eram 12? O 13º é o centro, que é o mistério, é Hades, é o mistério, é o subterrâneo, é o deus daquilo que está oculto. Ah, mas esse lugar que estava oculto não é o inferno? Não, não era o inferno. Tanto que Hades, quando passa para a mitologia romana, vira Plutão, que vem de Plutus, o rico, o generoso, é o mistério que está no centro do ser humano. Não sei se vocês lembram que os cavaleiros da Távola Redonda eram 12, mas quem é que achou o Graal? O 13º, tá? Que é Parsifal. Tá? Então sempre tem a história, o mito do 13º, que representa o centro. Junta as potencialidades dos 12 num ponto. Tá? Então o que vai interessar para a gente particularmente, aqui só para vocês terem uma ideia, só isso daria para a gente fazer um curso, porque os deuses, eles se equilibram por oposição. Você vai ver de um lado, por exemplo, você vai ter um Marte, que é uma guerra impulsiva, e do outro lado você vai ter Atena, que é a guerra prudente. Eles se equilibram por oposição, eles se compensam, eles fazem dualidades. Isso aí, só isso daria uma festa. Não vou entrar aí nesse detalhe, apenas para vocês terem uma ideia de que não havia acaso aí, tudo era muito bem pensado. O que vai interessar para a gente? Essas 6, que são as 6 deusas, a metade do panteão. Não parece coincidência demais isso para vocês, não? Ou seja, é o yin e o yang, metade masculino, metade feminino, equilíbrio, e a roda gira. E esses eram os arquétipos femininos, essas 6 deusas, cada uma delas potencializando uma virtude que o feminino. Então imagina, a natureza, quando ela te deu o sexo feminino ou o masculino, ela te deu uma caixinha de potencialidades, de poderes latentes. Se você abrir lá dentro, vai ter as virtudes dessas 6 deusas, que você pode trazer à tona. Em cada momento da sua vida, dependendo da necessidade de experiência, dependendo da maturidade que tem, vai poder usar os arquétipos dessas 6 deusas, que é um presente que a natureza te deu. Bom, você pode nunca abrir essa caixa, simplesmente sobreviver, sem saber quem é você, morrer um estranho para si mesmo. Pode simplesmente sobreviver, não viver, pode morrer sem conhecer esse mistério que é você. Ou pode aproveitá-lo. Dizer, a natureza não me colocou aqui por acaso, deixa eu ver o que ela tem para me ensinar. Tá? E aí vai descobrir um universo dentro dessa caixinha. Se aceitar fluir de acordo com a natureza e não contra ela. Entendem? Aprender daquilo que a natureza nos oferece. Então nós vamos falar um pouco sobre elas. Atena, Afrodite, Artemis, Deméter, Hera e Hestia. Eu peguei as 6 deusas e peguei 6 heroínas gregas. Porque o que me interessava para vocês era exatamente mostrar como na prática se vive os arquétipos dessas 6 deusas. Então eu peguei 6 heroínas gregas que se inspiravam nelas. E é muito clara a relação. Mostra claramente, naquele momento, não significa que uma mulher tenha que viver só Atena a vida inteira. Significa que aquela heroína, naquela situação em que ela se tornou heroína, qual foi a deusa que ela lançou mão? Qual foi o potencial que você tirou de dentro da caixinha? Qual foi a ferramenta que você usou? Qual foi o elemento divino que veio à tona no momento daquela prova? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco as deusas. Atena, muito bonita essa imagem, né? Do Tribunal de Justiça de Viena, na Áustria. Atena é a deusa da sabedoria. Sempre interessante para aqueles que vierem se interessar por conhecer um pouco mais mitologia. Nós estudamos bastante dentro da filosofia. Nada é por acaso. Ela é filha de Metis e de Zeus. Metis é a prudência e Zeus é o poder. Então você combina prudência com poder, vai dar o quê? Um poder que não é destruidor, que é medido, que é sábio, que olha bem onde está pisando, é diplomático, caminha sem quebrar nada. Exatamente. Faz o que tem que fazer, mas não esbarra nas coisas, não destrói. Então ele é construtivo, ele é civilizador. Por que vocês acham que a cidade de Atenas se chama Atena? Porque ela era inspiradora da cultura, da civilização. Ela é a deusa desse poder que é canalizado através da prudência. E por isso ela se opõe a Marte, porque Marte é impulsivo, né? E ela é medida, controlada. Todas as coisas canalizadas através de muita inteligência, de muito senso, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. Ela é uma deusa da cultura, da civilização por excelência. Daí a sabedoria, que é um conhecimento que sabe chegar no mundo, sabe gerar fatos, causando o mínimo dano.
causando o mínimo estrago, esbarrando o mínimo nas coisas, que é o conceito também da diplomacia, né? Então ela é diplomática, ela é sábia, ela é ponderada, e vocês vão perceber que esse é um atributo fundamental da dama. Se vocês conhecerem, por exemplo, vamos falar disso mais quando falarmos das heroínas, é interessante quando a gente observa a história de um clã familiar. Às vezes, quando acontece da mãe morrer, e fica só o pai, avô, não é? Passadas algumas gerações, a família não consegue ter uma coesão. Agora, se fica a mãe, a avó, a bisavó, a matriarca, enquanto ela vive, ela consegue manter a coesão do grupo. Já perceberam isso? A força de coesão, uma energia de centro que o feminino tem. Nós vamos ver isso bastante em Vesta daqui a pouco. Ela tem essa capacidade de congregar as coisas à sua volta. E também tem muito da prudência de Atena nisso, que sabe conjugar coisas diferentes de uma maneira que não se chocam. Às vezes, quando se perde a matriarca, dissipa, ninguém se vê mais, perde o contato. Mas enquanto a matriarca está ali, ela é um ponto de união. A família está toda ali no Natal, está ali no aniversário dela, por um momento, ela é um ponto de coesão. Típico do feminino, né? Então, essa é a nossa Atena. E a Afrodite? A deusa do amor e da beleza, evidentemente, né? Conhecemos isso. Ela tem uma característica muito interessante, a Afrodite. Ela não é filha de Zeus. E ela também não é filha de Cronos. Nós vamos entender isso já já. Essa sequência de deuses do Olimpo é muito importante. Houve um determinado momento que você tinha Uranus, que era o céu estrelado, era um universo primordial. Não tinha nascido nem espaço, nem tempo. Ou seja, o universo não estava dividido. Não tinha heresia da separatividade. Depois nasce Cronos, que é o tempo. Depois nasce a superação de Cronos, que é Zeus, que é a eternidade. Então vocês vão perceber que cada deus é filho de algum desses três aí. Ela é filha do primeiro, ela é a única, que é filha de Uranus. Não havia divisão no mundo do pai de Afrodite. Ela vem de afros, espuma, né? Ela cai nas águas do oceano e boia como a espuma, não se deixa engolir pelas águas, que também é algo interessante. Muitas vezes, aqueles que já vieram em palestras minhas, eu falo sobre isso, que as águas, a horizontalidade está associada à matéria. O fogo, se você pega uma tocha, de qualquer jeito que você vire, ela está sempre vertical, está associada ao espírito. E as águas, de qualquer jeito que você vire um recipiente, sempre horizontal. Espírito, matéria, a cruz do mundo. Então é uma coisa que é muito comum nos mitos. Quando alguma coisa cai dentro d'água e não afunda, boia, é sinal de que ela não se deixou tragar pelo materialismo. Ou seja, um amor que não é materialista, ele permanece à tona, olhando o céu, olhando as estrelas. Tá? Ela vem da espuma do mar. Afros é a espuma, e ela é filha de Uranus. Só isso aí já seria uma dica, que o amor de Afrodite não é qualquer coisa. Como ela é filha da unidade, ela nasce para gerar unidade, num tempo onde tudo está dividido. Daí que vem o conceito de amor grego. É um conceito muito interessante, que foi expresso por um filósofo no século passado, Sirihan, que ele diz o seguinte, que o amor é a recuperação da unidade na multiplicidade. Lembram daquele conceito bíblico que Deus une e o homem não separará? Não é uma convenção, é algo real. Quando você consegue fundir dois corações, verdadeiramente, quando o amor funde dois corações, não há nada do mundo que possa separá-los, ainda que fisicamente estejam separados, talvez até pela morte. Se diz que o amor é a recuperação da unidade na multiplicidade. Ele vence essa heresia da separatividade que faz com que a gente se sinta como se não tivéssemos nada a ver um com o outro. Ele é capaz de reunir o coração de dois seres humanos como se eles se tornassem um só. Seja através de uma amizade, seja através de uma relação de pai e filho, mestre e discípulo ou de amigos. Ele gera um sentimento tão profundo que nem o tempo, nem o espaço são capazes de separar. A Afrodite é filha desse mundo. Tá? Um mundo onde ainda não havia divisão. E ela vem ao mundo da divisão para promover a unidade. Ela é filha da unidade. O amor trabalha para a recuperação da unidade. Tá? Se você realmente ama, é como se de alguma maneira o teu coração e do outro alguém fica indissociável, ainda que haja uma distância física. Essa distância não existe no plano dos sentimentos. Tá? Então, o seu verdadeiro amor é o reino de Afrodite. E só isso seria realmente o amor. Tá? Artemis. Essa também é bem interessante, né? Artemis é irmã gêmea de Apolo, e as duas nascem de uma deusa, que é a deusa Leto ou Latona, que era a deusa da modéstia, do recato, da humildade, com Zeus, que era o poder. Vocês percebem que temos combinações curiosas? O poder, quando passa pela humildade, pela modéstia, você percebe que esse canal não contamina o poder, desde que o poder passe ao mundo limpo.
Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Eu costumo dar muito frequentemente um exemplo, que eu acho muito bonito, o exemplo da tradição taoísta, que diz que o homem deveria ser um cano de bambu, limpo, por onde o sopro do espírito entrasse por um lado e saísse do outro ar puro. Se o homem está todo contaminado de sujeira, de poeira, o sopro do espírito entra e sai do outro lado pó. A luz do espírito deveria entrar e sair do outro lado luz. Se o homem está todo contaminado, sai sombra. Aí eles dizem, as sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco, se tornou impuro. Então vocês percebem que a modéstia é uma característica do ser humano quando ele consegue ser tão puro, tão limpo, que as leis do universo passam através dele e chegam ao mundo sem serem contaminadas. Então isso é o atributo de Ártemis, ela zela pela pureza. Ela é tão pura que as leis do mundo espiritual passam através dela. Eu costumo comentar, porque eu acho muito bonito um conceito kantiano, Immanuel Kant, ele dizia o seguinte, que não existe sentimento superior ao respeito. O respeito vem de respícere, saber ver. Ele disse, você não respeita a personalidade de alguém, você respeita a humildade que essa pessoa tem de subordinar a sua personalidade para que através dela as leis do universo cheguem ao mundo. Vocês entendem isso? Eu reconheço que está brilhando alguma coisa elevada através de você e que você teve a humildade de subordinar aquilo que é pessoal para não atrapalhar. Não deixou a tua personalidade no meio do caminho para que a luz viesse ao mundo através de você. Você foi uma ponte. Essa pureza é Ártemis. É filha da humildade com o poder, ou seja, o poder por causa da humildade chega ao mundo descontaminado. Se fosse um vaidoso, obstruiria o poder, contaminaria, quereria o poder para si. Entende? Então isso é a característica de Ártemis, a pura. É a característica das heroínas que ela inspira. Respeito vem de respícere, olhar mais uma vez, saber ver. Nós respeitamos os seres por aquilo que eles são capazes de canalizar, e não por uma característica pessoal deles. Por serem puros, na verdade. Essa é a característica do respeito. Deméter. Bem interessante também, porque Deméter já é filha de Cronos, aquele deus que eu falei para vocês, que é o tempo. Então ela é filha do tempo e é filha de Reia. Reia, o nome Reia, significa fluir. Deméter, que é a deusa mãe, a deusa da colheita, da agricultura, da generosidade, daquilo que dá vida, ela é filha do fluir através do tempo. Não é interessante isso? Fluir através do tempo de Cronos, que aí é uma outra característica que é importante vocês entenderem. Também costumo explicar muito nas minhas aulas, sei que alguns já conhecem. Você encontra uma pessoa hoje na rua e traça um perfil psicológico sumário dela. Ela tem tais defeitos, tais características, tais limitações. Encontra essa pessoa novamente daqui a 10 anos. Ela está fisicamente mais velha, mas como é que ela está psicologicamente? Tais defeitos, tais características, tais limitações. Igualzinha. Existia o tempo real para essa pessoa? O que vocês acham? Existiu só tempo de relógio. E segundo essas tradições é uma ilusão. A biologia cumpre o seu papel. Ou seja, o corpo envelhece, mas aquilo que seria mérito teu, que é o crescimento humano, não saiu do lugar. Cronos não é tempo de relógio, Cronos é tempo real, que ele é medido por uma coisa, deslocamentos em direção ao ideal humano, deslocamentos em direção ao Olimpo, ao mundo de Zeus. Isso para aqueles que fazem curso de filosofia é uma das coisas que a gente fala quando explica ética. Porque se você chegasse para um grego e perguntasse o que era éticos, ele te diria, o caminho leva para o Olimpo, meu caro, não tem nem dúvida. Quanto mais ético você é, mais próximo do Olimpo está. Ou seja, era uma apreciação concreta, ou seja, não era um tempo artificial. Era um tempo medido por crescimento. Então vocês percebem que fluir através do tempo real significa crescer. E Deméter representa essa generosidade que ajuda os seres a crescer. Generar e dar vida. É à toa que o seu nome significa Dea Mater, a deusa mãe. Aquela que ajuda os seres a cumprirem o seu ciclo na vida. Nós vamos ver que são 3 deusas que têm esses mesmos pais. Cada uma delas com uma característica. Ela então ajuda a vida a seguir seu curso, a atravessar o tempo crescendo por dentro. Ela não dá a luz só a corpos físicos, ela é mãe da alma humana, no sentido de ajudá-la a amadurecer. Platão tem uma frase que eu acho linda, que ele diz, o melhor que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer. Porque só assim daremos algum referencial para eles do que eles podem chegar a ser. Ir na frente, mostrar o quão grande eles podem ser. Isso é uma atitude de generosidade também. Nós vamos ver que as heroínas inspiradas por Deméter têm essa preocupação, de irem na frente, conduzirem. Tá?
Quem mais? Hera. Vocês já devem ter ouvido falar, talvez, que o nome de Hércules na Grécia era Heracles, a glória de Hera. Exatamente porque Hera testava aqueles que tinham potencial para serem grandes, dando a eles provas, para que superadas eles pudessem chegar a serem divinos, chegar ao Olimpo. Hércules se tornou um deus, né? Então Hera é a senhora dos pactos, do compromisso. E ela tem a mesma filiação que Deméter. Ela é filha do fluir e do tempo real, que é Cronos. Fluir através do tempo, mas agora ela dá outra ferramenta. Não é simplesmente a generosidade, ela está dando a capacidade de se comprometer com coisas elevadas. Entendem isso? Nós temos todas as nossas fragilidades dentro de nós, mas temos um compromisso. Eu estou comprometido com a justiça. Essa situação, para mim, seria mais fácil eu fazer isso. Mas o meu compromisso com algo que está lá em cima não me deixa ser tentada pelas circunstâncias, me puxa para cima. Então, eu estou comprometida com a honestidade. Tem um monte de situações onde a corrupção é fácil. Mas a minha fidelidade e honestidade vai me tirar dessas circunstâncias, vai me puxar para cima, verticalmente. É como se você imaginasse uma escada. Né? E o pacto, o compromisso com princípios, com valores, é como se você tivesse jogado uma corda para cá. E ela vai te elevar para o patamar seguinte. Não vai deixar que você seja massacrado pelas circunstâncias desse patamar. Um homem que não se compromete com valores, com virtudes, ele se torna um produto do meio. Porque o que vai haver sobre você? As pressões do que todo mundo é. Todo mundo é desonesto porque eu seria honesto. Todo mundo é egoísta porque seria fraterno. Não, porque eu obedeço a princípios que estão lá em cima. Os princípios é como se eles te içassem, te puxassem para um outro andar. Eu não obedeço ao que todo mundo está fazendo, eu obedeço aquilo com que eu me comprometi. O pacto com os protocolos da vida, aquilo que os gregos chamavam de cânones sagrados, os protocolos da vida, puxam as pessoas para cima. Não deixam que elas sejam massacradas pelo meio, pelo inconsciente coletivo. Entendem isso? Então ela é a senhora do pacto. Todo mundo que quer crescer tem que recorrer a esses pactos, a esses cânones sagrados de Hera. E é ela que constrói os heróis. De uma certa maneira, todos os heróis são filhos de Hera. Vocês vão ver isso tanto na tradição grega quanto na tradição romana, na forma de Juno, ela que formou Enéas, ela que puxa os heróis para cima. Né? Ela é representada pelo pavão. Aqueles olhos na cauda do pavão significam todo o universo manifestado. Ou seja, no mundo material existem leis, existem pactos, existem protocolos, leis divinas, que para você crescer tem que passar por elas. E Hera é aquela que vela por essas leis, a senhora do compromisso. Então, Deméter te dá a generosidade, Hera te dá o compromisso, um poder latente importante. Né? Éstia, vejam que linda. Éstia, que para os romanos era Vesta, tinha uma série de sacerdotisas, que eram as vestais, que velavam pelo fogo. No centro de Roma tinha o templo das vestais, onde elas velavam pelo fogo, que era a identidade de Roma. Dentro das casas havia um fogo, que era cultivado também pelas mulheres, que eles consideravam que o fogo era a base da identidade, era o centro. Vocês acham que lareira, por exemplo, vem de onde? Dos deuses lares, que eram mantidos no centro das casas. Tudo girava em torno dessa sacralização do espaço. Mais uma vez, tem uma frase do nosso amigo Kant, que ele coloca um atributo moral que eu acho muito interessante, que lembra muito o pensamento grego. Ele diz o seguinte: imagina alguma coisa que para você é muito elevada, muito nobre, muito sagrada. Toda vez que você for fazer alguma coisa, pensa, vou fazer esse ato que eu estou fazendo agora em nome disso. Se você disser, não, esse ato não dá para fazer em nome disso, não é digno, isso é sinal de que você não deveria estar fazendo. Entende? Ele diz que isso é um atributo moral, claro, para você perceber se a sua ação está dentro de um protocolo da vida, se ela é sacralizável. O que eu não posso fazer em nome do sagrado é sinal de que eu não deveria estar fazendo. É uma fronteira moral clara. Tudo que é necessário, tudo que é sóbrio, tudo aquilo que contribui para a vida, poderia ser sacralizado. Por que não? Ainda as atitudes mais simples da vida. Varrer o chão pode ser sacralizado. Roubar, não. Não é isso? Então você tem um limiar muito claro em cada situação do que é ou não digno de um ser humano, do que é ou não moral. Vesta, ou Éstia, era guardiã desse fogo do centro, né? Da sacralização que evita que a vida se banalize, que a vida seja vivida em nome de qualquer coisa. Tudo tem que ser feito em nome de algo vertical, luminoso, em nome do Espírito, que é a representação do fogo. Então é guardiã do aspecto sagrado da vida. Então toda vez que recorremos à sacralização da vida como uma ferramenta para adquirir forças, para não nos deixarmos arrastar pela banalização, pela vulgarização, estamos usando dos recursos de Vesta, de Éstia.
em nome de. Você vai fazer alguma coisa mentalmente, faço em nome de. Você vai perceber que você não vai fazer do mesmo jeito. Tá? Você dá um valor àquilo. Aquilo você é como se fosse uma pequena oferenda. Tá? Tem um valor especial, isso invoca o sentimento de pudor. Eu não posso fazer de qualquer maneira. Tá? Escher representava essa ideia do sagrado, então. E ela também é filha do fluir do tempo. Percebe que é mais um recurso para você atravessar o tempo? A sacralização da vida. Tá? Diz que quando a gente sacraliza a vida, a gente se aproxima da superação do tempo, do encontro da eternidade. Aliás, o sagrado é exatamente a função de dar sentido. Faz com que as coisas encontrem o seu lugar no tempo e transcendam o tempo. Tá? Mas não vou entrar muito em detalhes dessa etimologia, senão a gente não para nunca. Então esse é um recurso que Escher aporta. E agora vamos entrar nas heroínas. Imaginar como é que um ser humano pode se inspirar nessas forças, nessas potências, para reagir diante de situações críticas da sua vida. Como eu falava para vocês, Platão ele vai dizer que você tem aqui um ser humano, dentro de qualquer tradição da humanidade, aqui um ser divino. Se você disser, inspire-se em Atena, é muito natural que a gente chegue e diga, mas ela está longe demais, ela tem potenciais que eu não tenho, é um outro ser. Agora, se eu falar, inspire-se em Penélope, era uma mulher, e como mulher tinha um corpo, com as dificuldades desse corpo, tinha uma emoções, com as carências que as emoções provocam, então se ela pode, eu também posso. É humanamente plausível. Então o herói, para Platão, relembra o quão grande podemos chegar a ser. Devolve ao homem a esperança de grandeza, devolve a fé no próprio ser humano. Então ele diz, o herói é psicologicamente indispensável na sociedade. Quando você considera que nos nossos dias atuais a gente tem mais ídolos do que heróis, parem para pensar um pouco nisso. O homem mediano está aqui, um pai de família, cumpridor das suas obrigações, um homem, sei lá, que cumpre um protocolo básico da vida. Os nossos ídolos, às vezes, estão aqui embaixo, estão abaixo desse mediano. Pessoas desequilibradas, cheias de vícios, instáveis, vaidosas, superficiais, não é isso? Os ídolos fabricados pela mídia. Bom, se os ídolos estão abaixo do homem mediano, estão puxando o homem mediano para baixo. Um referencial que traciona para baixo. Isso é psicologicamente muito convincente, muito persuasivo, embora muitas vezes seja inconsciente. Platão falava do contrário, da necessidade de cultivar a memória dos heróis. Tá? Então nós vamos falar de algumas heroínas gregas típicas, que representam aquele espírito daquelas deusas que a gente viu. Antígona. Alguém aqui é da área de direito? O pessoal da área de direito costuma estudar Antígona, porque é um exemplo da discussão entre o direito natural e o direito positivo, o direito de Deus e o direito dos homens. Uma história muito bonita. Antígona, ela é filha de Édipo, aquele da esfinge. Quando o seu pai fica cego, ela é a única filha que acompanha o seu pai até a morte. Édipo é enterrado nas muralhas de Atenas, ela o acompanha. Depois ela volta para Tebas, que é a sua cidade natal, onde viviam seus dois irmãos, Eteocles e Polinices. Os dois irmãos tinham combinado se revezar no trono de Tebas. Eram herdeiros de Édipo e, portanto, dignos do trono todos dois. Então eles ficavam, um ficava 2 anos, o outro ficava 2 anos. Até que chegou uma hora que Polinices tinha que assumir e Eteocles não quis abrir mão do trono. Aí se produz uma guerra entre os irmãos e ambos morrem nesse combate. Assume o seu tio, Creonte. Aí Creonte toma totalmente o partido de Eteocles e diz, olha, o corpo de Eteocles vai ser enterrado com honras de um rei. E Polinices, eu proíbo que ele seja enterrado. Seu corpo vai ser deixado ao relento para ser devorado por feras. Ninguém vai sepultar Polinices. Quem o fizer será condenado à morte. E isso tinha um valor tremendo para os gregos, que era dar uma sepultura digna ao homem, honrar os antepassados. Isso tinha um valor enorme do ponto de vista dos valores gregos. E aí, Antígona estabelece toda uma discussão a respeito do que é o direito divino e do que é o direito humano. E ela resolve, ela sai na calada da noite e vai lá e enterra o irmão. Ela considera que isso era um dever fraterno que ela não poderia romper, porque ela não poderia continuar vivendo se ela faltasse com a sua consciência aquilo que ela lhe ordenava, é que o dever a lei dos deuses é superior à lei dos homens. Tá? É interessante o prólogo da Antígona, que é uma discussão dela com a irmã, eu peguei só um pedacinho, para vocês terem uma ideia, porque a irmã se recusa a ajudá-la. E ela diz, não, eu vou cumprir o meu direito sagrado. Eu não abro mão desse aspecto da sacralização da vida, do respeito às leis da vida. Não é muito difícil de vocês imaginarem quem é
a deusa que inspira Antígona nesse momento. Quem será? Como? Não. Héstia, a deusa do sagrado, as leis divinas, obediência às leis divinas. Tá? Ismênia diz, queres de fato sepultá-lo, ainda que o decreto e Creonte se estendam a toda a cidade? Ela vai dizer, nenhum dos 12, ou seja, o decreto e Creonte, é mais forte que o respeito a um costume sagrado. Ninguém poderá me acusar de não cumprir um piedoso dever. É muito bonita essa questão de Antígona. Platão, inclusive, tem um diálogo que ele vai tratar exatamente desse assunto, que é o Gorgias. Quando chegam para Sócrates e dizem, você não tem medo de, dedicando só a vida de filósofo, se for acusado num tribunal, que foi o que acabou acontecendo mesmo, você não conhece a linguagem dos homens, os interesses dos homens para se defender? Aí ele diz, eu me preocupo mais num outro tribunal, onde eu vou ser despido desse corpo e vou me colocar diante do sagrado. E diante desse tribunal eu estou absolutamente seguro. O dos homens eu nunca vou poder saber se estou seguro ou não. Porque os homens são instáveis e variáveis. Não adianta correr atrás dos interesses dos homens. Eu me preocupo quando um dia estiver diante do tribunal do sagrado. Se eu posso, com total serenidade de consciência, dizer, eu respeitei as suas leis. Ou seja, é uma heroína que acreditava que existem leis divinas e se sentia cidadã dessas leis divinas, que tem que ser cumprida acima da vontade dos homens. Ou seja, a sacralização da vida acima de qualquer coisa. Muitas vezes, como uma mulher pode seguir isso? Muitas vezes acima da crítica dos demais, acima dos interesses do meio, é capaz de se dedicar àquilo que ela considera como justo. Aquele filho que todo mundo diz que ela já deveria ter abandonado, aquela situação, aquela pessoa que ela já deveria ter desistido, o dever do seu coração fala mais alto do que a convenção dos homens. Capaz de acompanhar, porque vocês vão perceber que todas as 6 deusas, elas têm uma característica muito forte, que é a característica do feminino por excelência, o amor. Tudo gira em torno do amor. Maneira como elas trazem esse amor ao mundo é o canal feminino. Tá? Então a lei divina faz com que ela se sinta comprometida com o seu coração, independente do que as convenções do seu tempo digam. Esse é um poder latente. Reconhecer o que é sagrado em cada momento. Reconhecer a lei divina. É muito bonita a história de Antígona, quem sabe, é uma peça teatral de Sófocles, vocês possam conhecer em algum momento. Hipermnestra, nome estranho, né? Hipermnestra é uma das Danaides. Vocês já devem ter visto alguma pintura dessas, que eram umas mulheres que ficavam enchendo um vaso e o vaso não enchia nunca. São suas irmãs, que foram condenadas a isso quando desceram ao Hades. Tá? Hipermnestra significa aquela que é muito prudente, aquela que mede até demais. Tá? Só com essa descrição vocês já imaginam quem é que a inspira, né? Ela é basicamente uma filha da Atena, pelo menos nesse episódio da história. O seu pai, que era Danao, era rei da Lídia. E o irmão gêmeo dele, que era Egito, evidente, era rei do Egito. Tá? E ela tinha 49 irmãs, eram 50 princesas, que eram as Danaides. E o seu tio tinha 50 filhos, que coincidência, né? E evidentemente ele queria que eles se casassem para que ele adquirisse o reino da Lídia, junto com o do Egito. Aí o seu pai foge, vai para a ilha de Argos, leva as filhas todas. Mas seu irmão continua pressionando. Aí ele diz, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar que as minhas 50 filhas casem com os 50 filhos do Egito. Só que vocês, reuniu todas as filhas e disse, na noite de núpcias matem os seus maridos. Assim eu vou acabar com os filhos do Egito de uma vez por todas, resolvo o meu problema. Na noite de núpcias matem os seus maridos. A gente resolve logo isso. Aí foi feito assim, casaram as 50 princesas de Argos com os 50 príncipes do Egito. Todas elas cumpriram a vontade do pai, menos Hipermnestra. Ela resolve, ela considera outros elementos além da opinião, da raiva ou da revolta do pai. Ela diz, se for um homem justo, esse que se casou comigo, se for um homem íntegro, eu não posso matá-lo. Porque é como se eu estivesse matando um atributo do próprio Deus. Não posso fazer isso. Então eu tenho que saber quem é ele primeiro. Ela se casa com Linceu. Linceu vem de olhos de lince, uma visão profunda. Ela chega para ele e diz, olha, como o nosso casamento foi uma coisa decidida pelos nossos pais, não existe amor entre nós, eu peço que você não me toque nessa noite, que você me respeite. E ele olha para ela e vê que vale a pena respeitá-la. Ela tinha valor, ela merecia isso. Então ele respeita a castidade dela, não a toca na noite de núpcias. E ela não o mata.
Tá? Esse respeito dele, essa postura dele diante dela, ela diz, ele não merece, não vou fazer isso. O pai a condena barbaramente, mas os deuses condenam só as 49 irmãs e dizem que ela está certa. Essa prudência, esse bom senso de procurar refletir por si própria e perceber o que é apropriado em cada momento. Saber julgar cada situação, não pelo coletivo, pelo que os outros pensam, pelo que os outros decidem pela paixão, mas por uma prudência profunda. Vocês lembram a mente prática da mulher? Capaz de procurar o que é mais apropriado ao coração, porque a lei do coração é a lei do feminino. Ou seja, se for um ser nobre, não vou matá-lo. Eu vou dar a ele uma chance de me provar que é nobre. Ele em seu prova. E ela poupa o seu marido. É o único dos príncipes de Egito que sobrevive. E Perminestra é condenada pelo seu pai e inocentada pelos deuses. E aí suas irmãs são condenadas no Hades a ficarem eternamente enchendo um vaso que vazava. Ou seja, nunca terminava de ser enchido. É a condenação delas. Aí vocês veem algumas pinturas que tem essas jovens enchendo um vaso. É bem comum. As Danaides. Então, mais uma deusa inspirada claramente por Atena, a prudência, que contém o impulso, que contém as paixões, que é capaz de inspirar uma ação equilibrada. Imaginem, gente, isso dentro daquela caixinha que foi dada a toda mulher. Um poder latente teu. Entende? A percepção do que é justo com a Antígona, do que é a lei divina, do que é o Dharma, como dizem os orientais, a prudência para agir não por impulso. Tá? Nós vamos ver o que vem mais aí. Lembrem que todas elas, de uma certa maneira, são filhas de Hera, porque são heroínas. Todas passaram por provas e superaram essas provas de maneira humana, de maneira sábia. Por isso se tornaram heroínas. Alceste, conhecem essa? Alceste, o nome significa a valorosa. É muito interessante, porque o seu marido, Admeto, era rei de uma cidade chamada Feras, e ele era uma fera mesmo. O seu pai tinha pedido que qualquer pretendente que fosse tentar a mão dela, seu pai Oco era rei de Pélias, diz, olha, qualquer pessoa que queira a mão de Alceste tem que vir aqui num carro conduzido por leões e javalis. E o Admeto era tão feroz que ele consegue realmente domar leões e javalis e vai lá e consegue a mão da Alceste. E ela casa com ele e o ama, sabendo que ele era um espírito impetuoso. Né? E tenta, de alguma maneira, domá-lo, ensiná-lo. Chega um determinado momento que eles vão fazer os sacrifícios que eram necessários para a cerimônia de casamento. E ele faz sacrifícios a todos os deuses, homenagens, né, presta oferendas a todos os deuses, menos a Artemis. Ele esquece de Artemis. Ele esquece da pureza, porque ele não era puro. Ele era colérico, era muito impetuoso, ele não era puro. Então, inconscientemente, ele esquece de Artemis. E Artemis lança sobre ele uma maldição, que ele morreria, a menos que alguém desse a sua vida por ele. Aí ele fica muito tranquilo. Bom, eu sou um rei, tenho muitos súditos que me devem muitas coisas, tenho meus pais que me amam, isso vai ser fácil. Só explicar isso para a cidade, vai ter muita gente querendo entregar a vida por mim. É, tá certo. Ele reúne toda a cidade, toda a família e conta a história. Quem vai dar a vida por mim? Quem? Ninguém. Nenhum súdito, nenhum dos seus ministros, nem os seus pais. Ninguém queria dar a vida por Admeto. E aí surge Alceste, sua jovem esposa, virtuosa, valorosa, e diz, eu morro por ele. Percebem que interessante? O amor profundo, essa capacidade de sacrifício para aqueles que amam. Qual é a deusa do amor profundo e verdadeiro? Afrodite. Alceste é filha de Afrodite. E ela se sacrifica e dá a vida pelo seu esposo. Só que, para sorte, sei lá, ela faz esse sacrifício, Admeto fica tocado, porque esperava isso de todo mundo, menos dela. Por ali passava Hércules. E Hércules, a caminho de uma das suas provas, de um dos seus trabalhos, diz, o quê? Que desaforo da morte vir pegar uma mulher virtuosa dessa, eu não vou deixar. Aí ele se coloca ao lado do leito de Alceste e briga com a morte. Vocês não estão vendo que está um pouco escuro? Ele coloca a morte para fora. Diz, aqui você não entra, uma mulher virtuosa, começa na minha frente, você não leva. Aí Hércules coloca a própria morte para correr e salva Alceste. Mas essa capacidade do sacrifício profundo por amor. Como a mulher tem essa capacidade, bom, ela não é tão apegada, nós vamos ver isso já já também numa outra heroína que tem muito isso, ela não é tão apegada a coisas, mas se você quer uma coisa que é um elemento fundamental para a mulher, é aqueles que ela ama.
E é capaz de grandes esforços, de grandes sacrifícios aí. O seu coração é o aspecto mais sagrado para a mulher. O ponto mais forte é o ponto mais fraco também, porque por aí vem a carência, que é onde a debilita, ponto de fragilidade dela. Tá? Então, Alceste é a valorosa por amor. O seu amor valia muito. Tá? Ela é capaz de dar a vida para aqueles que amam, o sacro ofício próprio daqueles que amam. Ela é filha de Afrodite. Mais um elemento para dentro da caixinha de vocês. Ifigênia também fica tão óbvio de quem essa é filha, porque ela é filha de Agamenon e de Clitemnestra. Aquela rainha que está lá atrás era irmã de Helena de Troia. Tá? E o Agamenon, vocês sabem que, vocês já devem ter ouvido falar das fofocas gregas, que ele não era um rei lá dos mais... Não era grande coisa, Agamenon, cá entre nós. Era um rei meio... um pouco tirano. E ele queria, porque queria derrubar Troia. Quando os troianos roubaram Helena, ele disse, agora é a minha vez, agora arrumei uma razão para isso. Usa isso como pretexto e une toda a Grécia para atacar Troia. Aí vai todo mundo lá para o porto, porque nessa época a cidade era Micenas. Micenas era o centro do mundo. Tá? Então Micenas era o rei mais poderoso que tinha, que era esse Agamenon. Aí ele reúne os navios dos gregos todos lá, todo mundo preparado para navegar contra Troia. Sabe o que acontece? Não venta. Os navios todos à vela. Não venta. Mas não dá nem uma brisazinha. Não venta de jeito nenhum. E eles lá parados, aquele monte de guerreiros, todo mundo impaciente. Vamos, não vamos? Não venta. Aí ele resolve consultar um oráculo e saber o que está acontecendo. Aí o oráculo disse que ele tinha que sacrificar a sua filha mais pura, que era essa aí, Ifigênia, a Ártemis. E quando ele sacrificasse Ifigênia, ventaria. E os navios poderiam partir para Troia. Tá? E aí o que ele faz? É lógico que ele não ia mandar dizer isso para sua esposa, traz a menina que eu vou matar. Porque sua esposa não ia concordar, a menina era muito virtuosa e era uma sacerdotisa de Ártemis. E aí ele manda dizer, esse cidadão que está aqui é Aquiles, o grande herói Aquiles. Ele manda dizer para a mãe que ele ia casar Ifigênia com Aquiles, que trouxesse ela, era um grande herói, era uma honra, traga Ifigênia que eu vou casar ela com Aquiles. Quando chega lá é que ele diz que a menina ia ser sacrificada. Aquiles tenta tomar a defesa dela. Isso é um quadro que pinta uma passagem da Ilíada. Ele quer matar Agamenon, ele não aceita. E a própria Ifigênia diz, não, deixa que se faça assim. Se isso é necessário para que os acontecimentos tomem o seu curso, a minha vida eu entrego para isso. Ela acalma a mãe, ela acalma Aquiles e diz, eu vou para o sacrifício. Eu me sacrifico por algo maior, para que a história se faça. O que vai ser feito em Troia é necessário. E, portanto, se a minha vida serve para isso, é melhor do que não servir para nada. Eu entrego minha vida para isso. Ela impede Aquiles de defender a ela mesma. E vai para o ponto lá do sacrifício. Só que, como é muito comum em vários mitos, na hora Ártemis atira e coloca uma corça no lugar. E o que é sacrificado é a corça. E Ifigênia vai parar em Aulis e vai se tornar uma alta sacerdotisa de Ártemis. Esse elemento da pureza, de sacrificar, porque na verdade o que foi sacrificado foi um animal, o eu animal. Vocês lembram que Ártemis é exatamente isso, a pureza? Que sacrifica tudo de grosseiro para que o ímpeto, para que o espírito divino chegue ao mundo. Ela sacrifica o seu eu animal, para que ela seja pura o suficiente para que a história se faça e ela seja uma ferramenta da história. E uma confiança absoluta, que fosse o que fosse que acontecer, seria justo. Ou seja, muito aquilo que nós vimos lá na Antígona também. Uma confiança absoluta. Existe uma história que eu não vou contar para vocês agora, mas uma história muito bonita dos celtas, só para deixar vocês com vontade de assistir essa palestra um dia. Eles dizem que isso é característica de um verdadeiro rei. Confia na lei divina. Então ela sabia que fosse o que fosse acontecer, seria justo. E o que é morto? O seu eu animal. E ela se purifica e se torna uma sacerdotisa de alto nível, mais pura, mais próxima a Ártemis. Essa pureza de saber sacrificar as paixões, os interesses, os egoísmos, para que algo maior seja feito. Se vocês perceberem quantas vezes uma mulher, na sua vida, é chamada a fazer isso, quando se tem um filho, por exemplo, sacrifica-se sono, sacrifica-se descanso, às vezes sacrifica-se o nosso coração para ser justo com aquela criança, quando na verdade a gente quer dar tudo para ela, mas sabe que tem que dar só o que é bom para o seu crescimento, não é isso? Ser justo, às vezes ser duro, mesmo quando o coração dói, seja capaz de sacrificar os interesses pessoais para que o bem se faça através de você. Essa capacidade de subordinar o pessoal, de sacrificar o pessoal,
para que a lei divina se cumpra, para que os navios partam, para que Troia seja dominada, para que a história se faça da maneira mais justa possível. Tá? Então a pureza de Ártemis é Ifigênia. Ifigênia é exatamente a pura, o nome dela representa isso. Então claramente uma filha de Ártemis. Vão botando tudo dentro da caixinha de vocês. São as ferramentas que a gente dispõe no feminino. Somos nós. Isso não é uma mitologia distante de outro povo, somos nós. São os nossos poderes latentes. Tá? Ariadne. Que linda Ariadne. Não sei se algum de vocês, alguém aqui gosta de ópera? Richard Strauss tem uma ópera chamada Ariadne em Naxos. O segundo ato dessa peça é das coisas mais bonitas que eu já assisti, é muito lindo. Ariadne, o seu nome vem de Ária, nobre. Tá? Ela representa a alma humana no mito. Vocês já devem ter ouvido falar de Minos e do Minotauro. Esse aí é bem batido, tem muita popularidade. Minos era um rei que reinava na ilha de Creta. E nessa ilha, um dia, ele faz um sacrifício, ele faz uma oferenda a Poseidon, e Poseidon, para provar o seu poder divino, faz com que saia das águas, um touro branco, lindo, maravilhoso. E a intenção é que aquele touro fosse sacrificado ao próprio Poseidon. Mas Minos acha o touro tão belo que resolve não sacrificá-lo. E Poseidon considera isso como uma ofensa, um desrespeito ao sagrado. E aí ele pede ajuda de Afrodite para que a esposa de Minos, Pacífae, se apaixone pelo touro. Que ela se une ao touro e gera um monstro, que tinha cabeça de touro e corpo de homem, que é o Minotauro. Aí o arquiteto Dédalo constrói o labirinto, prende ele lá no meio, mas constantemente são levados 7 cavaleiros e 7 donzelas de Atenas para serem sacrificadas ao Minotauro. Até que vem um herói, que é Teseu, príncipe de Atenas, filho de Egeu, que diz, eu vou junto, agora eu vou acabar com isso, vou matar esse monstro. Só que quando ele chega lá, o problema não era só matar o monstro vivia no centro do labirinto. Como é que você entra e sai do labirinto? Era complicadíssimo exatamente para o monstro não sair de lá. Se ele entrasse e matasse o monstro, ele não saía. Aí Ariadne, que é filha de Minos, princesa, percebe a nobreza dele, o valor dele, dá para ele um fio de prata. Diz, olha, você vai desenrolando esse novelo. Mata o monstro, depois enrola novamente e vem até aqui. E ele faz exatamente isso. E quando ele sai, ele foge da ilha de Creta, levando consigo Ariadne. Só que, lá pelo meio do caminho, imaginem vocês, eu sou um príncipe de uma cidade como Atenas, poderoso, vou chegar coberto de glórias. Vai haver mulheres correndo atrás de mim, eu estou levando uma princesa, vou chegar casado. Isso não vai ser um bom negócio. Aí ele resolve parar numa ilha, Naxos, e abandona Ariadne lá e vai embora. A partir daí vocês vão perceber que ele só faz bobagem. A história dele vai assim. Ele luta com as Amazonas, rouba Hipólita, Hipólita acaba se suicidando, ele vai a Esparta, rouba Helena, e aí acaba que os irmãos dela vão lá, roubam a sua mãe, dá uma confusão. Ele desce aos infernos para querer roubar Perséfone. É preso por Hades, só vai ser libertado por Hércules muito tempo depois. Ele só se enrolou depois que ele abandonou Ariadne. Que a Ariadne representa a alma humana. Exatamente esse fio de prata que faz com que você entre no labirinto da vida e não se perca. Ela te conduz, ela é filha de Deméter, filha da generosidade. Deméter é a grande educadora, é aquela que conduz. Vocês sabem que paidos, agogos, que é a raiz da palavra pedagogos, é exatamente de conduzir crianças. Saber conduzir pelos labirintos da vida. Ela dá o seu fio de prata para que ele entre no labirinto da vida e saia com segurança. Ela o conduz, ela é sua alma. Só que Teseu, ele matou um minotauro, que é o minotauro dos instintos físicos, mas ele foi devorado por outro, o minotauro do orgulho e da vaidade. Quando ele sai, ele se deixa envaidecer e ele não é digno da sua alma. Ele ainda não tem nobreza suficiente, porque Ariadne é exatamente a Ária, a nobre. Ela vem de Ária, é o nome dela, a nobre. Ele não é digno de se unir à sua alma. Aí dizem as boas línguas, ou más línguas, como vocês preferirem, que no meio do caminho, no seu navio, o próprio deus Dionísios aparece para ele e diz, olha, você não é digno dessa mulher. Aliás, você nem gosta dela. Ele diz que lá na ilha de Creta ele já tinha se apaixonado pela irmã dela, que era Fedra, que pareceu mais bonita para ele. Fedra significa brilhante, a que ostenta, a que tem brilho. E ele precisava de brilho, era um vaidoso. Depois ele vai se casar com Fedra, inclusive.
Então Dionísio diz para ele, essa mulher não é para você, deixa ela em Naxos. Naxos significa nascer, deixa ela lá. E ele abandona a Ariadne lá. Quando ela desperta, ela está sozinha na ilha de Naxos, abandonada pelo homem que ela deu tudo por ele. Aí nesse momento surge Dionísio, o deus do entusiasmo, né? Do enteos, Deus dentro de si. E a nossa alma volta a se unir com o sagrado. Lembram dos 3 mundos que eu falei para vocês? Nossa alma volta a se unir com o sagrado e deixa o corpo viver um pouco mais de aventuras, que é o Teseu. Dionísio é um deus muito curioso, porque se vocês virem qualquer deus na mitologia grega, tem inúmeras parceiras. Dionísio só teve uma mulher na vida, que foi Ariadne. É o único deus monogâmico que eu conheço no Olimpo. Ele só teve Ariadne. Só ela era nobre o suficiente para ele. Ele vai à ilha de Naxos e a arrebata, e os dois se unem. Eles se unem no Olimpo e esperam que um dia, quem sabe, Teseu seja digno, para formar novamente os 3 mundos, o Carusil, né? Que é a mesma estrutura do Graal, né, no mito do rei Arthur, a união dos 3 mundos. Então, Ariadne representa essa generosidade, a educadora, aquela que dá o fio, que marca o caminho, o fio de prata para que os seres entrem nos labirintos da vida e possam sair. Ela representa aquela que dá a vida, tá? A maior generosidade, que é aquela que conduz os seres para terem vida não só no plano físico, mas também no plano espiritual. Ela conduz Teseu para que ele vença as provas da vida. É a educadora, que também é uma característica muito própria do feminino. A habilidade para poder trazer à tona, porque eduzir é isso, trazer à tona que os seres humanos têm de melhor. E não existe nenhuma ferramenta melhor para isso do que o amor. O amor vence barreiras. O grande educador tem que saber trabalhar com esse atributo do amor. Ariadne representa essa capacidade de romper as barreiras e penetrar no coração dos seres e conduzi-los para fora do labirinto, que é a maior generosidade. Dionísio é esse deus grego que é o Bacchus romano, né? Isso, o deus exato. do vinho, da festa. É bem isso, né? Essa história eu teria que passar um bom tempo para poder limpar o nome do Dionísio, porque caiu num... O enteos, que é o entusiasmo, significava que num determinado momento o homem tinha percebido Deus dentro de si, e desvalorizava as coisas externas, e conquistava um estado de teofania, de união com o divino. Isso parecia uma loucura para os homens comuns. Aí na decadência disso se dizia que os ritos de Dionísio eram coisas de loucos, eram as bacanais. Mas é uma história longa para a gente explicar aqui. Dionísio, na verdade, é educado por Cibele, na Trácia, e ela ensina os seus mistérios para ele, o mistério dos curetes. Uma história longa, onde ele vai aprender esse segredo de domar os leões, porque Cibele andava num carro conduzido por leões, e encontrar o divino dentro de si, o enteos, o entusiasmo. E esse encontro gerava um estado de êxtase, era como se fosse uma união mística, uma teofania. É interessante porque todos os sacerdotes de Dionísio, quando subiam no palco, no teatro grego, nas dionisíacas, todos eles usavam a máscara do Deus. Ou seja, é como se todos nesse momento encontrassem a unidade no divino. Tem muitos detalhes, essa história é longa, não dá realmente para a gente contar agora. Teria que falar para vocês do simbolismo do vinho, do simbolismo do nascimento dele, porque ele nasceu 2 vezes, nasceu primeiro como Zagreu e depois como Dionísio. Sei que é um dos deuses mais puros e mais sagrados do Olimpo. Se não fosse ele, os deuses não teriam vencido os titãs. Ele é que faz a vitória sobre os titãs. Tá? E esse Deus luminoso resgata, então, Ariadne, abandonada em Naxos. Então, esse é mais um elemento da caixinha de ferramentas de vocês. A educadora, a generosa, a filha de Deméter. E, por fim, a nossa amiga Penélope. Essa é bem conhecida também, né? Ulisses é uma figura controversa dessa. A gente precisa também fazer uma campanha de reivindicação da imagem do Ulisses, porque ele também é complicado. Ulisses representa claramente, dentro da estrutura da mitologia grega, a razão. Vocês percebem que só venceram a guerra contra a Troia por causa das armadilhas dele, das artimanhas dele, que é o cavalo de Troia. Ele começa a desenvolver a sagacidade mental. Não é à toa que ele é protegido por Atena o tempo todo, por esse aspecto racional que ele tinha. Porém, o nome de Ulisses na Grécia é Odisseu. Odisseu vem do raivoso, do irado. Mais uma vez, o aspecto da cólera. Antes de ser digno de se unir a sua alma Ítaca, que é a ilha onde ele vivia, ele tinha que sair purificando um monte de coisas no meio do caminho, que é a Odisseia, né? Sai cruzando com um monte de monstros que estavam dentro dele. Ele tem que aprender a dominar a si mesmo antes de unir essa razão ao espiritual.
Então ele sai brigando com Poseidon, ele fica 10 anos lutando em Troia, aí os heróis todos voltam para casa, depois que os gregos vencem Troia, e ele fica 10 anos viajando para casa. Já foi um inferno aquilo, que foi a Odisseia. Ele cruzou com todos os monstros do mundo no meio do caminho. Que ele sempre muito ardiloso, mas faltava ele vencer o elemento fundamental, que era a sua petulância, o seu egoísmo. Enquanto isso, ele não podia voltar para casa. É muito interessante que você percebe que ele vai perdendo tudo no meio do caminho. Ele perde grande parte dos seus homens, depois perde todos os navios, só fica o dele. Depois perde os marinheiros, perde o navio, ele cai na água. Aí Deus Aino chega para ele e diz, olha, eu vou te dar um véu. Você tira todas essas roupas, cobre o teu coração com esse véu. E vem à tona só com esse véu, porque assim você vai encontrar o rumo de casa. Ele realmente só consegue chegar a Ítaca assim, quando ele se despe de tudo, do seu egoísmo, das suas vaidades, e só protege o seu coração. Protege o seu coração com o divino. Aí ele vem à tona e acha a ilha dos Feaços que o levam para casa. Enquanto isso, quem é que estava em Ítaca? Penélope, 20 anos. Vocês imaginam que é uma ilha, o rei, o trono vazio, e ela mantém o mito de Ulisses, a grandeza de Ulisses, a estrutura, as leis, nada deixa de funcionar e tudo fica ali esperando que Ulisses volte. A mãe dele desiste, se mata, e ela não desiste. E fica, Penélope vem de pene, fio, pene e ops, que é o olho. É o olho que sabe manter íntegro o fio. Aquele elemento que é típico dela, era filha de Hera, das leis divinas, e ela mantém o caminho de volta para que Ulisses volte para casa. Não adiantaria nada Ulisses vencer todas as provas se ele chegasse em Ítaca, Penélope tivesse casado com outro, a ilha tivesse sido arruinada, o trono destruído. Você percebe que ela mantém Ítaca viva para que ele volte para casa? Tem uma passagem que Homero fala uma coisa que eu acho linda. Ele diz, Micenas era a maior cidade do mundo e Ítaca era uma ilha pedregosa. Mas Micenas caiu e Ítaca perseverou. A Ítaca foi preservada. Sabe por quê? Porque Micenas tinha Clitemnestra e Ítaca tinha Penélope. Foi uma mulher que fez com que esse reino se tornasse grandioso. Clitemnestra não merecia Micenas, Penélope merecia mais do que Ítaca. Ela manteve a ilha intacta, como se Ulisses estivesse lá. Ela era esposa dele? Era esposa dele. E aí começa a acontecer, depois de 20 anos, aliás, lá pelo meio do caminho, lógico, quem casasse com ela se tornaria rei. E além disso, ela era uma mulher muito bela. Começa a aparecer os pretendentes, né? E ela não tinha como sair daquilo, porque até as leis da própria Ítaca exigiam que a ilha tivesse um outro rei. E ela criando toda a memória, toda a mitologia de Ulisses e acreditando que ele voltaria. Não duvida em nenhum momento. Aí ela disse o seguinte, eu vou tecer um tapete. Quando ele estiver pronto, vai ser uma mortalha para o meu sogro, Laertes. Quando ele estiver pronto, eu escolho um pretendente. Aí o que ela fazia? Ia lá de noite e desfiava tudo. No dia seguinte tecia. Mas ela mantinha intacto o fio. E através desse fio, Ulisses um dia volta para casa, reconquista o seu trono, ele encontra a Ítaca como ele deixou. Vocês percebem essa característica da paciência, da perseverança, de não desistir daqueles que se ama? Ser capaz de manter a ordem da casa, os protocolos da vida. Ela é uma filha de Hera. Nada em Ítaca deixa funcionar, aliás, deixa de funcionar. Eu acho que ela deve ter sido melhor rainha do que Ulisses era rei. Perfeito, ele encontra a Ítaca intacta. O trono esperando por ele. Toda uma mitologia em torno do nome dele. Ela conserva as leis da vida. Ela é muito aquela matrona que conserva toda a família em volta dela. Tá? Obedece os protocolos da vida e mantém o fio intacto, para que todos aqueles que ela ama possam voltar e nunca duvida. Nunca deixa de ter esperança naqueles que ama. Não desiste. Ela é símbolo da paciência, da perseverança e da obediência aos protocolos da vida. Símbolo da mulher fiel, mas não fiel ao marido, fiel a si mesma. Não pensem que ela fez isso só por causa de Ulisses, faz por ela mesma, pela dignidade que ela tinha, pelo que era uma rainha. É o símbolo da mulher digna, que obedece aos protocolos da vida, que respeita a si própria e que não desiste daqueles que ama. É uma das características que ficaram ligadas, imortalizadas. Só que a gente, como banaliza tudo, diz, é o símbolo da esposa fiel. Não é só a Ulisses que ela era fiel. Ela era fiel a si mesma, era uma rainha. Imperava sobre todos os elementos débeis da sua personalidade. Uma filha de Hera. Dominava as leis do mundo manifestado, que é a cauda do pavão, faz com que um reino prossiga intacto. Então ela é esse centro, esse aspecto sagrado que organiza toda a vida.
mais uma ferramenta para a nossa caixinha de ferramentas. E agora acabou. Mas vocês percebem o potencial. É lógico que se eu fosse fazer para vocês uma palestra, quem sabe a gente faz um dia, se não ficar engraçado, né? O ideal masculino, que a gente pega os 6 deuses, porque é a mesma coisa, ninguém está dizendo aqui que ninguém é superior a ninguém. Se você pegar os 6 deuses gregos, você vai encontrar um potencial fantástico também. A união, o casamento dos dois é perfeito, porque é o arquétipo humano, é o ideal humano. Isso aqui é o quanto eles imaginavam que uma dama poderia ser grandiosa. Eles imaginavam que um cavalheiro também pode ser grandioso, porque eles acreditavam no homem. Tá? E deixam isso representado nos seus símbolos. Então, se você pega tudo isso, é o que eles esperavam junto a essas 6 heroínas. É tudo aquilo que eles diziam que existe adormecido dentro do coração de toda mulher, como potencial. Isso era o ideal feminino para a mitologia grega. Tá? Ser filho das deusas, que diz que queiramos ou não, elas vivem dentro da nossa alma, como um potencial que nos foi dado pela natureza. Podendo ou não ser despertado, depende de nós. Aí eu trouxe para encerrar para vocês uma frase que eu acho muito bonita, da nossa diretora internacional, professora Adélia Steinberg-Guzman. Ela diz o seguinte: desde sempre e para sempre, toda mulher tem parentesco com a primeira estrela brilhante que levou luz ao azul profundo do céu. Ou seja, essa luz brilhante que brilha na noite, exatamente porque a noite é associada a esse mundo material, onde as coisas estão às vezes carentes, onde os filhos precisam de colo, e ela é a estrela, e conduz, que dá referencial, que dá esperança, que dá brilho. Tá? Essa estrela brilhante na noite sempre esteve associada ao feminino, desde sempre e para sempre. Tá? E o que a mitologia grega oferece são os atributos dessa estrela feminina. É isso, um breve extrato, porque como eu falei para vocês, se a gente fosse desenvolver, daria para fazer uma palestra sobre uma heroína dessas, tranquilamente. Daria para fazer uma palestra sobre uma deusa dessas, uma palestra inteira, tranquilamente. O que a gente fez foi um pequeno apanhado, apenas para que vocês percebam o tesouro que existe nessas tradições do nosso passado. O quanto poderíamos usar isso para conhecer a nós mesmos. Não é uma coisa do passado, é presente, ainda somos os mesmos em essência. Não mudamos tanto assim. E esse potencial, essas 6 deusas, existem adormecidas dentro de toda dama. E aí eu abro para perguntas, se houver alguma coisa que eu possa esclarecer, alguma coisa que seja útil para vocês, que eu saiba também, né? Porque, na verdade, em termos de literatura, de mitologia grega, a gente tem até uma vantagem no Brasil. A gente tem um autor muito bom, que é Junito de Souza Brandão. Que é bom, é muito apropriado, as coisas que ele diz são muito sensatas. Nós não temos essa mesma felicidade, às vezes, em relação à mitologia egípcia, mitologia celta. É raro uma bibliografia boa. Sabe que dentro do curso de filosofia a gente vai estudar essas mitologias, uma apostila específica, mas aí é material didático do nosso curso. Mas livros, assim, a público, o Junito é muito bom. Tanto Junito de Souza Brandão, tanto a mitologia grega dele, quanto o dicionário mítico-etimológico que ele tem, que ele pega os nomes e faz um dicionário e decifra o que os nomes significam. É tão interessante, gente. Se você sabe o que significa o nome de um Teseu, o nome de um Édipo, você já sabe o que ele vai fazer, mais ou menos. Tem uma noção, porque está na etimologia do nome. A essência do que ele vai fazer, qual é o papel dele no mundo. Entendeu? É uma história muito bonita. Se vocês forem ver, por exemplo, por que Platão criou a academia, por que botou esse nome academia, quem era o herói Academos, lá no livro do Junito explica quem é Academos, o que significa o nome. Tá? Cada nome, qual é a origem, qual é a etimologia, o que significado, é um livro muito útil. É porque tem muita simbologia, né? Muito. Agora, depois, para você juntar essa informação toda e fazer um sentido, aí você precisa da filosofia. Ele vai te dar matéria-prima. Depois, como é que você vai combinar essas peças e montar uma interpretação coerente, aí você precisa da filosofia. Mais alguma coisa, gente? Lembro a vocês que as nossas palestras, essa, por exemplo, hoje está sendo gravada, a gente tem muitos DVDs interessantes sobre esse assunto, do ideal feminino, do amor, né? De Khalil Gibran e o amor, que também é uma palestra muito interessante, que tratam de elementos correlatos. Então, se vocês tiverem interesse, e aliás, todas as nossas palestras existem no YouTube também. Interessantes para a gente, no final de semana, que às vezes não temos nenhuma opção, os cinemas têm títulos péssimos, fazerem uma reflexão filosófica, assistirem uma boa palestra. Estão todas livres no YouTube e cada DVD custa R$10. É uma boa opção, uma boa pedida. Tá certo?